Olá, como descobrir o propósito da sua vida? Você se faz essa pergunta? Qual a importância dela para a sua vida? Para mim, em especial, esse tema do sentido sempre me acompanhou, talvez por uma curiosidade, mas de alguma forma o autoconhecimento sempre esteve ligado no que para mim era o propósito. Mas o que eu vou apresentar tem a ver com o que eu fui descobrindo na minha busca, lendo vários livros e participando de vários cursos, mas também o que eu tenho aprendido atuando como facilitador de constelação familiar já há uns 8 anos, desde 2012. Então, para falar do propósito, é importante pensar no seguinte: o propósito é o que motiva, é o que guia a gente. Para algumas pessoas, o propósito pode ser conquistar coisas materiais. E, independente, não existe um propósito certo, por assim dizer. O que a gente pode considerar é o quanto o que você identifica como propósito de vida te preenche. Se você sente que falta algo, pode ser que você precise ampliar a maneira de entender o propósito. Então, o que eu quero dizer é que o propósito de vida pode ser dentro daquilo que você já faz, mudando o olhar. Tem uma história de duas pessoas que estavam construindo um muro. Quando perguntaram para uma delas, o que você está fazendo? E a resposta foi, você não está vendo? Estou construindo um muro. Quando perguntaram para outra pessoa, essa pessoa respondeu, estou construindo o futuro do meu país, porque esse muro vai dar segurança, faz parte da estrutura dessa instituição que tem esse objetivo de contribuir para uma vida melhor para várias pessoas. Com essa história, eu quero exemplificar que não é o que a gente faz, mas é aquilo que a gente conecta ao que a gente faz. Ou seja, o sentido, o significado que a gente dá para cada tarefa. A gente pode olhar o que a gente faz como algo banal, como algo sem valor, ou nem pensar que tem valor, é só fazer, por exemplo. Ou a gente pode pensar num significado maior, naquilo que o trabalho, independente de qual seja simples, seja complexo, aquilo que você faz no seu dia a dia conecta com o que dá sentido para você, conecta com algo maior. Ou seja, o olhar que eu quero apresentar sobre pensar no sentido, no propósito de vida, é um olhar que traz essa compreensão de que a nossa intenção é o que faz a diferença. Então, em uma ideia inicial, o que eu quero dizer é o propósito é aquilo que dá sentido para a nossa vida. E o propósito é fazer o que você escolher fazer com um significado, com um sentido, com presença, com consciência. Então, independente daquilo que você faça, quando você faz com intenção, com consciência, de alguma forma isso está no seu propósito. Quando a gente ignora essa questão de qual é o propósito, é provável que se viva uma vida sem propósito, sem sentido. Qual é o efeito, qual é a consequência de uma vida sem propósito ou sem sentido? Uma consequência é o mal-estar, é a insatisfação. E normalmente, quando existe mal-estar e insatisfação, é comum pensar que são as circunstâncias externas, é o que está acontecendo que causa o problema que eu sinto, o vazio que eu sinto. O vazio pode ser um indicativo de que falta algo, mas também pode ser olhado por outro ângulo. E o ângulo que eu estou trazendo, o olhar que eu estou trazendo é tanto a necessidade de olhar para dentro, quanto a necessidade de se perguntar o significado, a importância daquilo que você está fazendo. Se eu tenho um vazio, se eu tenho um sentimento de que falta alguma coisa, se eu me sinto insatisfeito, se eu estou reclamando das pessoas e das coisas, se nada está bom, isso pode ser um sinal para eu fazer a mudança dentro de mim.
não dá para mudar os outros. Você pode até tentar e pode até conseguir em alguma medida, mas pensa no esforço e no desgaste que é tentar mudar os outros. Agora, pensando num outro ponto de vista, quando você muda você mesmo, quando você muda algo em você que se incomoda com os acontecimentos externos, você encontra mais bem-estar, mais paz interior. Daí fica mais fácil de lidar com o que acontece fora. E muitas vezes nem incomoda. Então, um outro olhar é, se você está sentindo que falta alguma coisa, se as coisas te incomodam, se você vive uma vida incomodado com tudo, insatisfeito, reclamando, isso é um chamado para você mudar você dentro, ou seja, a sua relação com as suas emoções, num primeiro ponto, e como eu falei, eu trabalho com constelação familiar. Então, um outro destaque que eu dou, que está ligado às emoções, também é a relação com os pais. E você já pensou nisso? Que a forma como você lida com a sua vida, a forma como você lida com você mesmo e com tudo que você faz, tem relação direta com a forma como você lida com os seus pais. E muitas vezes não aceitar os pais como eles são, independente do que aconteceu. Os pais são pessoas com qualidades e defeitos, com erros e acertos, com dificuldades emocionais como as que a gente tem. Então, quando não se aceita os pais, independente do que se passou, uma consequência imediata é sentir esse vazio dentro. O vazio é a falta de sentido, mas o vazio pode ser entendido também como um chamado para você dar sentido. E quando você encontra esse sentido, pode pensar que é um processo. Encontrar o sentido é começar a se relacionar com ele. O que dá sentido? O que você gosta de fazer? O que você gosta tem a ver com o seu propósito de vida. Para fazer um link com o livro do Prem Baba, que é O Propósito, ele diz o seguinte, que o propósito da vida é a expansão da consciência. E aí, meu destaque. Expansão da consciência quer dizer compreender quem você é, compreender melhor o que se passa à sua volta. E existe um mito de que a quantidade de conhecimento, ou seja, a informação intelectual, é o mais importante. Isso é um mito. Porque informação intelectual não necessariamente significa mudança. Alguém pode ter todo o conhecimento, pode ter lido vários livros, mas se não aplicar, qual é o valor? Tem uma frase que diz: aquilo que você faz com o que você sabe vale muitas vezes mais do que aquilo que você sabe. Faz sentido? Se faz sentido, me conta nos comentários o que você acha disso, se você concorda ou não com essa ideia que eu falei. Vou repetir, aquilo que você faz com o que você sabe vale muitas vezes mais do que o que você sabe. O que você acha disso? Continuando, quando o Prem Baba fala no livro Propósito, o propósito da vida é a expansão da consciência. E a expansão da consciência só acontece por meio do amor. Quando eu li isso, eu pensei, faz sentido, porque eu tenho uma busca por autoconhecimento, por transformação pessoal, muito prática, muito focada no meu trabalho interno, e compartilho isso, claro, nas sessões de constelação que eu facilito. E amor é aceitação. Amor incondicional é aceitação incondicional. Ou seja, a consciência expande com aceitação. Eu vou explicar isso na ótica da constelação. Tudo aquilo que a gente rejeita, a gente cria uma separação. Existe a gente e existe aquilo que a gente rejeita. Toda separação cria uma tensão. Porque você é a gente é tudo. Quando eu rejeito algo, porque eu considero ruim, eu estou rejeitando algo que também está em mim. Pode acontecer que você entenda esse algo como ruim porque você ficou só com o lado do mau uso de uma experiência. Exemplo, a força. A força é um arquétipo. E a força pode ser usada para o bem, ou seja, para proteger, para impor limites, ou pode ser usado para o mal, como violência, como abusos. Quando você passou por situações de violência verbal ou física, por abusos,
A tendência é não querer essa experiência, só que rejeitar essa experiência também é rejeitar o arquétipo. E aí você não usa a parte positiva dele. A aceitação significa olhar o que está por trás da experiência e perceber que você pode fazer um bom uso do arquétipo. Nesse caso, no exemplo, da força. E é importante pensar na força como um instrumento que pode ser usado para algo bom ou para algo ruim. E quando você aceita, você integra, você pode expressar esse arquétipo, essa maneira de ser da sua forma. O que isso tem a ver com o propósito? Quando eu olho com aceitação para as minhas emoções, eu encontro paz, porque eu integro elas a mim. Quando eu rejeito as emoções, eu me desconecto delas e aí vai ter a insatisfação. Então, muitas vezes, a insatisfação, a impaciência, tudo está ruim, tem a ver com a relação com as emoções rejeitadas. E eu falo em especial de 3 emoções: tristeza, raiva e medo. A tristeza tem a ver com o sentido, com o significado, com o propósito. Por quê? Quando você rejeita a tristeza, você deixa de receber a informação dela. E ela é uma parte de você, você se separa dela. E ela continua ali. O fato de rejeitar a tristeza não faz você deixar de senti-la. Você só se desconecta de você. E aí você sente menos, falta sentido. Ou seja, o propósito é aquilo que traz sentido. Mas para isso você precisa estar aberta a sentir, a ouvir as suas emoções e se guiar por elas. A tristeza, ela se mostra pra gente por meio da dor. Uma dor emocional, um aperto no peito, um nó na garganta. Normalmente o nó na garganta tem a ver com a não expressão. Não expressar o que você quer expressar, a sensação é de um nó na garganta. Não expressar as emoções, também a sensação de um nó na garganta. Mas a tristeza, ela é sentida como um vazio, algumas vezes, também como um aperto no coração. E quando a gente olha, o que está por trás dessa tristeza? Qual a experiência está ligada à tristeza? No geral, tem a ver com a relação com os pais. Seja pela forma como eles trataram você, seja pela desconexão com eles, ou seja, por não ter eles. Então a gente pode vivenciar uma tristeza, tanto porque não teve os pais presentes, ou não os conheceu, como por tê-los presente, mas a forma deles não deu espaço para a sua forma. Não deu espaço para acolher você e mostrar que você era aceita como você é. Então, tanto a desconexão das suas emoções, como a não aceitação dos seus pais, estão intimamente ligadas, porque tem a ver com a forma como você guardou essas experiências. Por isso, quando você entende que é a forma da relação, você consegue trazer ou facilitar uma mudança de uma forma prática e direta, porque é só mudar a relação. É isso que uma sessão de constelação faz. Uma sessão de constelação familiar permite você reconhecer como você está conduzindo a sua vida, como você está contribuindo para a dificuldade de relacionamento que você quer resolver. Se você não aceita os seus pais, tem ressentimento, tem mágoas, ou sente falta deles quando está longe, mas quando está perto tem brigas e se incomoda, então você se afasta e fica nesse ciclo do se afastar e se aproximar. O importante é perceber que a relação com os pais, a não aceitação deles, passa por uma não aceitação de si e passa por uma sensação de vazio, por uma falta de sentido. Então, o que eu estou apresentando como caminho para você encontrar o seu propósito, o primeiro passo é aceitar as suas emoções como certas, do jeito que elas são, e buscar acolhê-las. Para isso, você pode pensar nas suas emoções como a sua criança interior, que está triste, ou com medo, ou com raiva. E é importante você estar do lado dela, do lado da sua criança que tem essas emoções. Quando você faz isso, você cria uma conexão com você mesma e você se torna mais integrada consigo. Isso torna mais fácil a relação com os pais. Quando você aceita as suas emoções, fica mais fácil você se permitir expressar o que você sente, se permitir impor limites, se permitir ser você mesma. E você começa a criar uma relação onde você é para você o pai e a mãe que você gostaria de ter. E esse passo que eu acabei de falar é o segundo passo. Os pais são certos do jeito que eles são, mas você sente que eles tinham que ser diferentes. E aí? O que fazer? O passo então é
o pai e a mãe que você gostaria de ter, ou seja, o seu ideal de como eles deviam ser, só você pode ser para você. Então, quando você percebe o que você gostaria de ter recebido e que não recebeu, você já sabe o que você pode dar para você. Quando você escolhe assumir esse lugar de ser para você o pai e a mãe que você gostaria, você experimenta uma paz em relação aos seus pais, porque você não vai esperar mais deles e eles não têm como te dar aquilo que você quer e que só você pode dar para você. Depois que você fez esse caminho de aceitar as suas emoções, e lembrando que isso é um caminho, é um processo de autoaceitação, de aceitação dos pais. Depois que você fez esse trabalho interno, daí sim você consegue com mais facilidade identificar, ter clareza e viver o seu propósito de vida, que está ligado com o seu coração, com o que você sente. Daí eu te faço 3 perguntas e se você quiser você pode responder abaixo nos comentários, que aí se você fizer alguma pergunta, eu te respondo a pergunta que você fizer, faço outras perguntas. Então as 3 perguntas para você identificar o seu propósito, lembrando que para você pensar no propósito com mais facilidade, com mais, vamos dizer, verdade, porque a verdade vem de você se conectar com as suas emoções, se guiar por elas. Então, o seu propósito verdadeiro vem do seu coração. Para você identificar o seu propósito verdadeiro, você pode responder 3 perguntas que eu vou falar e o que elas têm em comum é o que vai estar mais conectado com o seu propósito. Então pensa cada pergunta como um conjunto, como um círculo, como círculos que se interceptam. E o centro, que representa o que está em comum aos 3 círculos, é o que vai te indicar o caminho para o seu propósito, tá? A primeira pergunta é: o que você gosta de fazer? Experimenta listar tantas coisas quanto possível, tudo que você gosta de fazer. Pode ter 10 coisas, 20, quantas você quiser. Depois você lista o que você faz bem. E também você pode ter quantos itens for nessa lista. A terceira pergunta e última é: o que você faz que gera valor para você e para as outras pessoas? Ou seja, o que você faz que os outros veem valor, ou seja, que os outros precisam. Quando você percebe o que está em comum, qual é o valor que você gera, o que você faz bem e o que você gosta de fazer. A interseção, o centro desses 3 conjuntos te indica um caminho. Quanto mais você se focar nisso, no que você gosta, faz bem e que gera valor para os outros, mais você vai estar conectada com o seu propósito, que vem do coração, do gostar, vem do fazer bem e da contribuição que você traz para os outros. Então, para você identificar o seu propósito, lembra dos 3 passos. Primeiro, resolver com você mesmo, levando aceitação para as suas emoções. Primeiro passo, aceitar. Se você tem tristeza, aceita a tristeza. Sente medo, aceita o medo. Tá tudo bem sentir medo. Quando você aceita a tristeza, medo, aceita a raiva, eles diminuem, porque eles aumentam para chamar a sua atenção. Quando aceita, eles diminuem. Depois, aceitar os pais como eles são. Pode não ser fácil, não precisa ser, mas vai ficar mais fácil se você fizer para você o que você gostaria de receber dos seus pais. Depois disso, as 3 perguntas: o que você gosta de fazer, o que você faz bem e o que gera valor para os outros do que você faz. Ok? Como foi para você esse conteúdo? Me conta abaixo nos comentários. E se você está assistindo um vídeo meu pela primeira vez, clica no botão se inscrever do canal para você receber notificações. Toda semana tem 2 vídeos novos. E você acessa aqui no canal muitos vídeos sobre constelação familiar. E se tiver algum tema que você queira saber, que você não viu em nenhum dos vídeos, é só também deixar no comentário abaixo, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui e nos vemos no próximo conteúdo.